Fala pessoal, hoje eu trago aqui para vocês o vídeo desses dois carinhas aqui, iPhone 12 e iPhone 13 14. Eu vou falar um pouquinho a respeito dessas três versões, mas aqui eu tô com o iPhone 12 e o iPhone 13, certo? Mas vocês sabem que o 13 e o 14 são praticamente idênticos. A única coisa que muda ali do 14 para o 13 é uma melhora na câmera, no pós-processamento, também a questão da super estabilização que poderia ter vindo para esse carinha, sem sombra de dúvida, mas eles compartilham o mesmo processador, o mesmo acabamento, a mesma tela, o mesmo desempenho teoricamente, tem uma melhorazinha ali no núcleo a mais e tal na GPU, mas que no dia a dia é basicamente a mesma coisa, você não tem diferença desse carinha para o 14, então se você está pensando em mudar do 13 para o 14, eu digo logo para você que a diferença é mínima. Eu particularmente eu não faria essa mudança jamais. E pensaria muito se eu tenho por acaso aí o iPhone 12 e estou pensando em mudar para o 13 ou 14. Eu vou deixar aqui no decorrer do vídeo a minha opinião. E nesse vídeo eu quero mostrar algumas diferenças, o que você pode sentir no seu dia a dia em relação a esses dois carinhas, beleza? Você está pensando em comprar ele, vamos dizer que você está no 11. Logo de cara, quando você for pegar esses carinhos, o que você vai sentir é o design. Os mais antigos são arredondados, como vocês sabem, aqui a gente tem bordas quadradas, bordas realmente quadradas, aparelho fino. Essa questão da borda quadrada, de certa forma, deixa o aparelho uma pegada totalmente diferente quando você tem um aparelho com a borda redonda. Parece que o aparelho da borda redonda é um pouquinho mais espesso, é um pouquinho mais gordinho, coisa que a gente não sente quando está com esses dois carinhas em mãos. Aqui a gente tem telas chapadas, são telas que não tem curvatura, como vocês podem ver, coisa que a gente tem no 11, no XS, no XR, que é a característica dessas telas aí, desses aparelhos, que é para casar bem com o aparelho, que já que eles são curvadinhos, certo? A gente, quando tinha o 5S, por exemplo, a gente tinha uma tela chapada. A partir do momento que a gente pulou para o 6, a gente teve aquela borda com a curvatura, mas aqui não, a gente tem dois aparelhos com a parte chapada na frente, retinha, como também na parte traseira. Outra diferença que você vai sentir ao comparar esses dois, ou então esse aqui com os mais antigos, é o Note. Como vocês podem ver, o Note do 13 é bem menor do que o do Note do 12, do 11, do XS, do XR, certo? Do X mesmo, que são praticamente idênticos. Já o 12 não, o 12 acompanha o mesmo tamanho de Note ali, a mesma coisa, certo? A única coisa que a gente sente um pouquinho mesmo é só a questão da pegada. É um aparelho que teoricamente ficou um pouco mais fino, também com bordas menores. Também pela curvatura ali da borda dos outros, né? Dava uma sensação de ter uma borda um pouco maior do que geralmente era. No caso do 11 e do XR, realmente tem umas bordas mais gordinhas mesmo. Mas ali no XS Max, no 11 Pro Max, a borda já era um pouquinho menor do que o XR e do que o 11, mas você ainda sentia um pouquinho uma borda grossa por conta daquela curvatura na lateral do frame. Você que usa o 11 e está pensando em pegar esse carinha, o 12, em relação e pensando que vai ter uma evolução grande em relação à câmera, eu sinto muito em dizer a você que não vai ter tanto. O resultado que você tem com a câmera do 11 Pro Max, do 11 Pro, até mesmo na principal do XR, a diferença existe sim. Eu não vou chegar aqui e dizer que não existe uma diferença da câmera do XR pro 11 Pro Max, enfim, porque tem. Mas no fim de tudo, quando você tem boa luz, boa iluminação, a qualidade praticamente é a mesma. Melhora uma coisa em outra ali, um pixel por conta do pós-processamento, mas basicamente você tem a mesma lente nesses três modelos, tanto no XR, no 11 como no 12. Tem uma melhorazinha assim no pós-processamento por conta do processador, uma abertura que muda pouca coisa, mas no fim de tudo é praticamente idêntico aí a qualidade. Então assim, eu tô no 11 e tô pensando seriamente em mudar e quero pegar o 12, eu consideraria, se você está levando em consideração só a câmera, certo? Se você está querendo pegar por conta do design, aí sim pode ser que seja um pouco interessante pegar esse carinha, certo? Ele tende a ser um pouco mais fino, tem bordas mais finas, a tela é bem melhor, né? Porque por exemplo, o 11, estou levando em consideração muito o 11 e o XR, que tem a mesma tela praticamente, são telas IPS, aqui você já tem uma tela LED, e lá a resolução é HD, aqui é Full HD, então já tem uma qualidade bem maior e riqueza de cores, sem dúvida. Quando você vai para do 13, você praticamente tem a mesma tela, a mesma espessura. Você pode estar olhando aí, você vai ver que é a mesma espessura, as bordas são as mesmas. A única coisa que muda é o Note mesmo, que diminuiu no iPhone 13. O iPhone 12 continuou com o Note antigo. E a mesma coisa vale para o 14. O 14 é idêntico ao 13, não tem o que você botar nem tirar. Tem uma melhora ali via software, mas que no fim de tudo, talvez você não tenha necessidade de dar aquele uso, certo? Você vai ter sim a melhora de fotos noturnas no 12, no 13 também, mas temos um porém também.
aqui a gente já tem suporte ao 5G. Ainda não chegou com certa qualidade aqui no Brasil, coisa que o 11 não tem, o XR não tem, os anteriores, né? A linha 12 é que tem, é que veio com o 5G, então aqui já vale a pena por ter o 5G. Mas aí você tem que pensar se realmente vale a pena. Por quê? Por que eu falo isso? Porque no Brasil, aqui pelo menos na minha região, o 4G mal funciona, então que dirá o 5G? Então o 4G não está defasado, não é ruim. E você ter um iPhone 11 não quer dizer que você vai ter um iPhone defasado demais só porque não tem o 5G. Coisa que o 4G nem funciona direito. Se você está com essa cisma, eu digo a você que espere um pouquinho mais, porque sinceramente o 5G, o 4G não é algo que deveria pesar na hora de você escolher o aparelho. Mas enfim, aqui a gente tem 5G nos dois, certo? São dois processadores maravilhosos, como o A13 também. O A13 é show de bola, o processador do 11 é muito bom mesmo. Qualidade sonora, eu acredito que não tem assim tanto ganho. E geralmente a gente nem usa mais hoje em dia para estar ouvindo música no próprio aparelho, é raro. A gente geralmente tem uma caixinha, alguma coisa do tipo. Então isso aqui é algo que passa despercebido na hora de você avaliar se vale a pena ou não pegar um aparelho desse, certo? Em relação a esses dois caras, em relação à câmera, existe uma grande melhora se você está indo do 12 para o 13? Sinceramente, eu não trocaria se fosse pensando somente em câmera. Por que eu não trocaria? Porque, cara, tem uma melhora sim, isso é fato. A gente tem lentes maiores, como vocês podem ver. O 13 tem uma lente bem maior do que a do 12, isso é fato. Porém, isso no dia a dia, para o usuário comum, não se traduz em tanta qualidade, em tanto ganho. Isso é uma qualidade que nem sempre você consegue enxergar, certo? Mas existe. O 13 possui o modo cinema para gravação, que é algo interessante, mas que, na minha opinião, ainda perde muito para outros dispositivos. Então, talvez você também nem use isso aqui. Isso é um uso muito específico, esse tipo de feature. Eu repensaria se você está considerando isso. Desempenho, praticamente você vai ter o mesmo aqui. Talvez lá na frente, que eu acho muito difícil, esse aqui se sobressaia de uma certa forma, porque eles são muito bons em desempenho. O A14 e o A15 são muito bons processadores e, cara, são muito bons em efetividade energética. Os caras são, tipo, poderosíssimos para economizar a bateria. Sério, eu passei 7 horas com esse carinha aqui, de uso direto, tanto que eu tirei, acho que passei 22 horas fora da tomada com esse cara, usando ele para tudo que eu preciso, que ele é o meu principal hoje. Eu digo a vocês, eu tentei a certo modo depois descarregar esse carinha, porque eu tinha carregado até 100% também para fazer a minha análise. Eu não consegui, ele passou 2 dias sem eu conseguir realmente usar ele de certa forma que ele desgastasse a bateria, que ele drenasse a bateria. Então ele está com uma autonomia muito boa. O 12 tem uma bateria muito boa, por mais que seja pequena em miliamperagem. O desempenho dele ao longo do dia é maravilhoso, é muito satisfatório, sério. Baterias dos iPhones hoje em dia é outra coisa, é outro mundo. O design deles dois é praticamente igual, né? A gente só tem essa diferença aqui da câmera na diagonal, enquanto a gente tem no 12 uma câmera retinha. Esse é o mesmo design do 14, se você não tá sabendo, o 14 é igual a esse cara, igual. Os dois modelos meus aqui são brasileiros, certo? Quando é americano ele tem uma anteninha aqui a mais, parece até a entrada da gavetinha, mas não é, antena 5G. Mas de resto, gente, é muito idêntico os aparelhos em relação ao uso do dia a dia. Você pode estar pensando aí, eu tenho uns 64 GB, estou querendo pegar o 14. Eu pensaria melhor e pensaria em economizar. Então eu iria no 13, isso é fato. Se você está pensando em ir para o 14, eu iria no 13 porque você vai economizar no valor. Vai estar pegando um aparelho que é idêntico ao 14, então eles vão ter que atualizar juntos e parar de atualizar juntos também. Então não faz sentido você sair desse aqui para o 14. Se realmente quer trocar, vai para o 13 porque é a mesma coisa. Você não vai ter ganho nenhum que realmente mostre para você que valeu a pena pagar mais pelo 14 em vez de pegar o 13, certo? Então o que eu posso trazer aqui para vocês é dizer que o 12 é muito bom. Se você está no 11, está pensando em pegar o 12, evoluiu bastante do 11 para o 12, então valeria sim a pena, na minha opinião, hoje você trocar. Talvez do 12 para o 13 não valha tanto a pena, os ganhos são muito poucos. A única coisa que você vai ter diferente assim de uso real, que você vai sentir diferença no seu dia a dia, é somente o design das câmeras e um note menor. De fato, de resto você não vai sentir diferença. Eu ficaria no 12. Agora, se você está no 11, você já vai sentir uma diferença quando pegar o 12, porque tem um design diferente, as câmeras não mudam tanto, isso é fato. Desempenho você não vai sentir tanta diferença, mas tem assim, eu particularmente eu consigo sentir. A bateria é um pouquinho melhor, dependendo do momento que você pegar, mas o que você vai sentir mais de diferença mesmo é o design. O design, o acabamento está diferenciado e a qualidade da tela. A tela realmente é o que chama a atenção pela qualidade e a riqueza que ela tem.
Então é um ponto que pesa muito, já que quando você vai olhar, você tem praticamente a mesma tela. Um processador que é equivalente, é bom, sim, é melhor, sim, mas no dia a dia você não vê isso. E as câmeras, sim, são melhores, tem maior abertura, aquela coisa toda, mas no fim de tudo, para o usuário comum, ele não vai ver diferença. Então, se você está saindo do 11 para o 12, vale a pena sim. Mas agora, se você está saindo do 12 para o 13, só se você estiver saindo para pegar mais armazenamento, porque aqui a gente ainda tem um armazenamento de 64 GB, que no caso é esse meu, que é um armazenamento básico. Já no 13 não, é 128 GB o mínimo. Então, pode ser que isso valha a pena para você, porque 64 GB, dependendo do usuário, não dá mais conta do recado. Mas em relação à qualidade de bateria, qualidade de câmera, desempenho, praticamente é a mesma coisa. Você não vai sentir diferença. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a decidir. Se ficou alguma dúvida, se você quiser saber mais desses dois carinhas, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo a todo mundo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo atenda a necessidade de vocês. Qualquer dúvida pode me procurar, minhas redes sociais estão aí embaixo, os comentários estão aí também disponíveis para isso. E gente, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Então valeu pessoal, até a próxima.